Neste segundo capítulo, eu resolvi explorar a incorporação de uma simulação interativa. Tá? E de que forma que eu fiz isso? Fiz uma introdução com o recurso texto, então eu fui e escolhi aqui o recurso texto. E aí logo em seguida, para fazer a incorporação da simulação, aqui no livro interativo eu não posso utilizar aquele código de incorporação que nós já aprendemos aqui na nossa oficina. Aqui eu não tenho onde colocar ele, eu não tenho como abrir este HTML. Então eu tenho que utilizar um recurso nativo do H5P chamado iframe, ok? Então eu utilizo ele para fazer incorporações, não só de simulações, mas qualquer outro elemento, um vídeo do YouTube, uma página da internet, simulações de outros locais. Então eu vim aqui no adicionar conteúdo e escolhi ele aqui, tá? Vou cancelar aqui, porque eu não quero, né? Um novo, só quero mostrar o que eu coloquei aqui. Então no texto eu fiz a cópia de um texto que está lá no meu roteiro. Então esse texto veio parar para cá. E logo em seguida eu utilizei esse recurso de incorporação. Aí que informações que são importantes aqui nesse recurso de incorporação? Primeiro, as dimensões, e normalmente no local onde você vai fazer a incorporação, muitas vezes já vem descrito essa questão do dimensionamento necessário para que aquele elemento fique num tamanho adequado para a visualização do usuário. Então você só copia essas configurações e aqui você copia o endereço certinho de onde está este elemento. Então eu fui lá na página de simulações do PET Colorado e escolhi uma simulação de oscilações em cordas. Esse é o princípio, né, de funcionamento das cordas vibrantes que existem em instrumentos do tipo violão acústico ou na guitarra elétrica. Então por isso que eu trouxe esse conteúdo lá para o meu História da Guitarra. Aí como é que eu encontro nestas simulações? Eu entro lá na página, venho aqui em simulações de física. Nesse caso aqui eu filtrei especificamente com o que eu quero. Está aqui a minha simulação. Para copiar o endereço certo aqui, eu tenho alguns caminhos. Ou eu clico na simulação propriamente dita e copio o endereço aqui, ou o que eu gosto de fazer para este caso específico, eu venho aqui no código, que seria o código de incorporação, e aqui está o endereço, no meio do código, tá vendo? Está aqui o meu endereço, que eu destaquei em azul. E eu gosto de pegar por aqui, porque aqui eu já consigo ver que dimensões que ele está aconselhando que você coloque essa incorporação em um outro conteúdo, de 800 por 600. Aí eu venho aqui no meu livro interativo e coloco então essas dimensões. Caso o professor verifique que não ficou bacana, vai trabalhando, diminuindo aqui, aumentando ali, até que fique bem bacana a parte visual. Deixo já marcadinho como o próprio H5P está indicando e o resultado é isso aqui. Vamos lá para a página 2. Normalmente acontece, principalmente se o Moodle estiver bastante sobrecarregado, a questão de não carregar adequadamente uma simulação que seja muito pesada. Mas nada que um F5 aqui ele não resolva. Aí você acaba entrando ali no conteúdo e ele carregou. Tá vendo? Não é com todo o recurso de simulação que isso acontece, mas estou apenas alertando porque é um conteúdo pesado. Então, no capítulo 2 eu tenho um texto e tenho a minha simulação, que é exatamente o que nós temos aqui. E se eu quisesse colocar mais coisas nesse capítulo, bastava clicar aqui e escolher o recurso conforme a minha programação. E para o terceiro capítulo do livro, eu separei um conteúdo que eu chamei de partes da guitarra. E aí eu aproveito para explicar um outro recurso H5P que é bem interessante, que é para encontrar pontos de destaque em figuras. O professor pode utilizar uma figura e configurar para que o aluno clique em determinados pontos de acesso, né, nessa figura e obtenha mais informações.
Essas informações podem ser vinculadas a outras imagens, podem ser vinculadas a vídeos externos, pode ser uma caixa de texto, então são informações complementares daquela figura. Então, bem pertinente para o que a gente está vendo agora. Então, olha só, no capítulo 3, parte da guitarra, eu tenho a foto da guitarra, então ele sabe que tem alguma coisa aqui. E o professor então pode explorar um texto. Aqui eu só estou falando de forma bem simples. Este é o braço da guitarra, normalmente feito de hard maple, que é um tipo de madeira. Mas poderia colocar um vídeo aqui sobre a fabricação do braço da guitarra, por exemplo. Um link para uma página falando só sobre braços de guitarra, tipos de braço, tipos de madeira. Aqui um outro ponto, só coloquei 2 pontos, mas este não é o limite, pode ter mais pontos. Aí eu venho aqui, ó, este é o captador da guitarra. Poderia colocar uma tabela com uma lista de captadores, poderia colocar um vídeo falando sobre som de captador, a diferença entre um e outro, e eu poderia colocar diversos desses pontos de acesso. Os pontos de acesso, então, eles vão ser colocados a gosto do professor. Então, primeiramente, é necessário carregar uma imagem. O recurso a ser utilizado é esse daqui, encontre, né, os pontos de acesso na imagem. Eu vou definir também toda a parte de configuração do meu botão, a cor dele, se ele vai ser um pontinho. Você pode carregar um ícone até, se você tiver um desenho específico de um ícone, pode carregar esse desenho também para ele funcionar como botãozinho aqui para você, tá? E aí, o que você vai colocar é o que nós chamamos de ponto de acesso, que vai ser, quando você adiciona um ponto de acesso aqui, vai aparecer a imagem da guitarra, e aqui, por exemplo, eu posso posicionar, veja, eu tirei ele da posição padrão que veio e coloquei ele aqui nessa parte que é chamada, por exemplo, de escudo. Eu posso colocar um texto, um vídeo ou uma imagem. Eu vou colocar um texto, só colocando aqui, ó. Este é o escudo da guitarra. Poderia colocar um vídeo, enfim, né? E tem outros parâmetros aqui visuais, mas basicamente é isso. Eu vou adicionando pontos de acesso. Depois que eu salvar, ao invés de ter só 2 pontos de acesso, eu vou ter um terceiro aqui apontando para a parte do escudo. Então, de forma bem resumida, o recurso livro nada mais é do que construir uma capa, dentro dele trabalhar com a formatação dos capítulos e dentro de cada capítulo você pode adicionar como se fosse uma coluna de conteúdo, mesclando diversos tipos possíveis de H5P aqui dentro. E para finalizar a construção do seu livro, o professor precisa se atentar também às questões comportamentais. Por exemplo, como que vai se dar essa navegação, se vai aparecer esse menu lateral aqui ou não, e outras formas de exibição, que são todas parametrizadas aqui. Se você exibe ou não a estrutura de tópicos, se você vai indicar ou não o progresso da navegação, se o progresso vai ser automático ou não, e se vai aparecer o sumário. As questões também de tradução, para cada recurso que você utiliza no livro, pode ser que ele tenha todos os seus elementos traduzidos para a língua portuguesa, mas pode ser que tenha alguma coisa ainda em inglês, e é aqui que você vai trabalhando. Feito isso, basta clicar em salvar. E o resultado, né, do seu livro vai poder ser visualizado pelo seu aluno. Por óbvio, quanto mais conteúdo tem, mais pesado vai ser para fazer o carregamento. Deixa eu mostrar o partes da guitarra que nós promovemos alterações. Até aqui, ó, o terceiro ponto de acesso que nós colocamos. O próximo passo agora é só salvar o recurso e incorporar na disciplina. Para colocar o livro interativo dentro do seu curso, é muito simples. Eu gosto de colocar o livro interativo diretamente na edição da sessão ou de tópico, mas nada impede que seja colocado pelo método convencional, de adicionar uma atividade ou recurso e o H5P azulzinho. Eu aconselho fazer dessa forma quando dentro do livro interativo você tem atividades avaliativas, por exemplo, um quiz.
uma pergunta de verdadeiro e falso ou qualquer outro elemento que possa ser avaliado de forma automática pelo recurso H5P. Quando o professor não utiliza de elementos avaliativos dentro do livro interativo, eu aconselho fazer direto na seção ou tópico. Se a disciplina não for muito longa ou se ela estiver disposta no formato de blocos, é uma possibilidade bem interessante. Então, deixa eu colocar aqui. Eu venho em editar tópico. No editar tópico, abre-se então o editor de texto que nós já vimos e basta clicar no H5P, procurar nos repositórios e aqui é a guitarra elétrica, selecionar esse arquivo, inserir o H5P e salvar mudanças. O aluno, ao navegar pela disciplina, vai se deparar lá no último tópico, o livro interativo, a guitarra elétrica. Vai clicar em ler e o conteúdo então será apresentado. Caso o professor opte, é interessante mudar também aqui, fica bem bacana se você colocar a formatação do curso em blocos. Quando se faz isso e desativa a edição, os blocos então serão apresentados e o último bloco será o livro interativo. Então ele fica bem bonito assim e a navegação fica bem bacana. Este é o livro interativo. Eu acho que é um dos recursos mais ricos de todos os recursos de H5P. Aproveitem, apliquem, usem.